Estamos gravando mais uma sessão do nosso grupo de estudos. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em como construir um sisteminha de adapters. Nós já andamos batendo papo sobre isso aqui, mas parece que ainda tem bastante dúvida no pessoal e como que funciona esse mecanismo. É um mecanismo bem popular, o pacote de SQL do Go usa esse sistema, a nossa biblioteca de log usa esse sistema, quer dizer, vai passar a usar. O GoConfig, que é o sistema que a gente usa para configuração, também usa esse mesmo sistema, né, essa mesma técnica para você poder adicionar adapters. E, enfim, é uma coisa legal porque você pode alterar o comportamento de uma biblioteca simplesmente com esse sistema. E aqui o que a gente está chamando de adapter é qualquer peça de código que vai adicionar uma funcionalidade a um sistema que já existe, né? Claro que esse sistema tem que estar preparado para receber esse adapter. Bom, vamos ver como que é essa ideia, né? Como é que isso funciona? Eu tenho aqui a biblioteca de log, né? Eu estou aqui na... Deixa eu já fechar os exemplos, depois a gente volta para ele. Estou aqui na nossa biblioteca de log e isso aqui é um branch que eu criei que implementa as funcionalidades de adapter na biblioteca de log que antes não tinha o adapter. E a ideia é que, assim, como eu implementei hoje mesmo, vai ficar fácil, e está bem simples ainda, a gente não encheu de coisa ainda, né? Vai ficar fácil de explicar como que funciona e o que é essa história de você colocar um adapter que vai adicionar funcionalidades aí. Bom, o que acontece? A gente queria colocar o sistema na biblioteca de log porque a ideia é que você consiga, por exemplo, falar assim, agora eu quero que o log... Opa, alguém batendo na nossa porta. Aceitar. Agora eu quero que o log crie um arquivo de log. Ou eu quero que o log mande esse log para um servidor, como por exemplo Sentry e outros sistemas que servem para log, né? Ou você é aqueles caras que não confiam em nada, então você quer redirecionar seu log para uma impressora, porque afinal de contas, depois que está impresso, eu quero ver apagar o log. Enfim, eu já vi gente fazer isso. Bom, então a ideia é tornar a nossa biblioteca de log super flexível, porque você pode adicionar novos comportamentos nela, e ao mesmo tempo manter retrocompatibilidade, ou seja, a API dela padrão não vai mudar, não pode mudar, porque já tem muita gente usando em muitos lugares diferentes e a gente ia ter um trabalhão se tivesse que alterar a API em todo lugar. Sério, tipo da coisa que você não quer fazer. Bom, então vamos dar uma olhadinha nas alterações que eu fiz aqui para adicionar a biblioteca de log. Eu criei, para facilitar, eu fiz algumas coisinhas para ficar mais bacaninha, né? Por exemplo, a função de adapter, ela vai ter, ela tem um tipo específico. Então, para facilitar, eu criei aqui um adapter func, que é um tipo que descreve a nossa função de adapter. Tudo que você vai precisar fazer para ter um adapter é criar essa função, basicamente, no seu adapter. O sistema vai chamar essa função se ela estiver configurada e aí rodar o que está dentro dela, né? Bom, eu criei uma structzinha que é o nosso adapter pod, que serve para conter metadados do adapter, como no nosso caso, as configurações. Isso serve porque alguns adapters precisam ser configurados. Por exemplo, se você tem um adapter que vai gravar o log num arquivo, você precisa passar para ele o nome do arquivo de alguma forma. E por aí vai. Às vezes você tem um adapter que vai precisar de uma URL, que é o serviço que ele está batendo, ou de uma chave de algum tipo.
Então é por aqui que você vai configurar. Bom, aí, o que o nosso sistema, quais são as novidades que a gente tem no nosso sistema, né? Eu criei um mapa. Esse mapa vai conter, é um mapa de string adapter pod. Então, ele vai conter como chave o nome dos adapters, que é legal para você ter isso como chave, porque fica fácil de você manipular e você pode usar para depurar o que você está fazendo, o seu adapter e tudo mais. E daí ele tem, e como valor, ele tem o adapter pod, que vai ter os metadados do adapter, inclusive a função que aponta, né, que roda, propriamente dito, o adapter. Bom, como eu estou usando um mapa, nós tivemos que usar mutex em alguns lugares para fazer lock e não deixar ter conflito de leitura e gravação, né? Bom, por que não? Oi? 1.9 agora tem o mapa com... Sim, no 1.9 tem o mapa com thread safe, mas eu preferi usar lock porque eu não quero obrigar as pessoas a irem para o 1.9 ainda. Espera mais um pouco e aí a gente faz um refactoring. Mais umas 2, 3 versões e aí a gente faz o refactoring. Mas enfim, a partir do 1.6, o mapa do Go permite leituras simultâneas, né, e concorrentes, e ele não gosta de gravação concorrente, e ele permite até gravação e leitura concorrente. Ele não permite gravações concorrentes, se eu não me engano. Então não é tão ruim assim, né? Bom, mas a ideia basicamente, né, só retomando, é que nós vamos gravar, né, os adapters nesse adapters aqui, né? Que vai ser um mapa, nome do adapter e o metadado dele. Bom, aí na nossa função init, que vai ser carregada assim que esse módulo for para o ar, ela vai verificar assim, adapters está vazio, né? O len do adapters é igual a 0, ele está vazio. Se tiver vazio, ele adiciona o adapter padrão, vamos dizer assim, que é o standard output. E aqui ele coloca os metadados do standard output. Ele vai rodar essa função aqui e não tem nenhuma configuração, então eu posso passar new. Aí eu fiz algumas funçõezinhas auxiliares, set adapter, para você poder passar um adapter, mesmo estando de um módulo externo, sem precisar interagir direto com o mapa, né? Porque aí você ia ter que lembrar de fazer esses locks e pode ser que você não lembre e quebre o sistema. Set config, que faz a mesma coisa, faz os logs, e só que ao invés de ela colocar um adapter inteiro, ela só pega um adapter que já existe e configura ele, né? Passa a configuração para esse adapter que já existe. Eu criei uma funçãozinha run adapters, que o que essa função faz é percorrer o mapa de adapters, né, e executar um por um. Tem até uma brincadeira, a gente estava batendo papo antes de começar, antes de eu chamar o pessoal para o grupo de estudos, que era fazer isso daqui ser concorrente, né? Fazer isso aqui virar uma Go routine, chamar os adapters para uma Go routine. Mas eu realmente acho que não precisa, porque os adapters tendem a ser muito rápidos, muito pequenos, afinal eles só fazem log. E a ideia é que o overhead de criar uma nova thread é maior do que o overhead do próprio adapter. Mas enfim, é uma coisa que a gente pode experimentar no futuro, colocar isso em concorrência só para ver o que acontece. Bom, aí todo o sistema foi adaptado, então antes os sistemas, as funções de log, antes elas rodavam aquela função que está lá no metadados do adapter, né, a pln, e agora elas rodam a run, quer ver? Aqui, a run adapters, né?
Basicamente é isso. E aqui a função PLN não mudou praticamente nada. A única coisa é que, como mudou a assinatura, ela recebeu um novo parâmetro para ficar compatível com a assinatura. Embora ela não use esse parâmetro, ela tem que receber para ficar compatível com a assinatura do adapter. Tá, bom, já falei um monte, expliquei esse código todo, mas todo mundo deve estar boiando, porque não, aqui não mostra. Isso aqui é um sistema preparado para receber o adapter, mas eu não mostrei ainda como é que carrega o adapter, e sem essa informação fica bem vago, fica bem difícil de entender como é que o adapter se carrega, né? Então vamos dar uma olhada. Eu criei aqui nos exemplos um exemplo bem simples. Eu criei um adapter files, e aí eu estou carregando o adapter files aqui. Então, olha só, como é que eu carrego o adapter? Eu simplesmente chamo ele, olha só, eu simplesmente adiciono ele aqui, ó. Então eu pus esse underline, que vai fazer com que o sistema carregue essa biblioteca e rode o init dela e não faça mais nada. E aí o init desse package é que vai configurar o adapter para a gente. Vamos dar uma olhada como é que está o init do files, né? Então vamos ir aqui em adapters, file, e aqui a gente tem o init. Bom, ó, o init está aqui. O que eu fiz, né? Assim que ele é chamado, ele vai chamar o setAdapter, que eu estou achando que devia ser renomeado para add, né, de adicionar adapter, porque você pode ter adapters simultâneos. Então você não está setando um, você está adicionando um. Talvez seja uma boa ideia mudar isso aqui. Faz isso agora, cara. Um add ou então um register adapter, algo nesse. É verdade, né? Já mudou já. Deixa eu só terminar a explicação. E daí. É aquela história, né? É um pull request em aberto ainda e é um work in progress. Ainda tá faltando umas coisinhas para ficar legal. Mas o que o sistema faz? O sistema vai adicionar esse adapter, vai dar um nome para ele. Esse aqui eu resolvi chamar de file. E aí ele vai pegar e vai preencher os metadados do adapter, né? Por padrão, eu já botei um nome de arquivo. Se a pessoa não quiser mudar o nome de arquivo, ele já tem um. Se eu quiser mudar, é só eu dar um novo nome para o arquivo, né? Eu fiz isso na main. Config, aqui ó, fiz sim, eu fiz um file name e dei um setAdapter config pro file, né? E passei os novos metadados para ele. Então aqui eu estou configurando um novo nome de arquivo para o output. Bom, a função carregou, né? Então ela falou assim, olha, nesse adapter você vai rodar essa função e esse aqui são os dados. Oh, droga. Ctrl Z. O mouse ainda tá meio violento depois da reinstalação, ainda não está configuradinho. Vai rodar esse adapter, essa função aqui, quando ele executar esse adapter, e esses são os dados que ela precisa para rodar. Nesse caso é o nome do arquivo. E aqui eu tenho uma funçãozinha que simplesmente faz o parse dos logs, igual a nossa função que faz para standard output. Na verdade, ela é uma cópia da função para standard output. A única coisa que ela faz é, em vez de eu colocar os escapes para fazer coloridinho, ela não tem essa característica de fazer as coisas coloridas. Afinal, eu estou mandando para dentro de um arquivo mesmo, então eu não quero sujar isso com o código ANSI. E em vez de ela fazer o print, aliás, isso daqui está aqui de graça, tem que tirar. Em vez dela fazer o print, para quem não notou, eu acabei de tirar o print, que estava lá esquecido, tá? Em vez de fazer o print, ela grava num arquivo. Então, se o arquivo não existir, ela vai criar, ela vai abrir para append, write only, com permissão só para o dono do arquivo, e mandar brasa e gravar dentro dele. Quando ela terminar, ela vai dar close. Né? Aqui está o write do output. Bom, e vamos já renomear isso daqui para
add. E acertar lá no log também. Opa. De 7 para add adapter. Alguém tocou aqui? Oh, é o próprio Elton aí, ó. Que pena, ele quem mais precisava da explicação de adapters, porque ele vai usar isso amanhã e sábado. O único teste FTP deploy com ele amanhã. É, inclusive explicando adapters, não é isso? E aí, galera? E aí? Então, amanhã a gente estava falando que atrasado. o teste after deploy é com você explicando o sistema de adapter amanhã. E debug. Falou. Pô, vocês também, vocês não facilitam a minha vida, né? É isso o debug, cara, escolhe. Não, vai ter que ser o debug. Eu já fiz todo o esquema aqui de como é que faz o debug em PHP, então... Tem que fazer em Go e em Python, cara. Ah, em Python também? Por que Claro. Por que não? Então acho que eu vou ficar sem dormir, porque eu não estava preparado pro Python. Ninguém está preparado para o Python, você não entendeu. O que você tem a dizer, Cássio? Cara, você tem até amanhã. Beleza, já mudei aqui, então nós já temos a nova versão. E aí aqui Go test, né? Porque pode ter quebrado tudo. Leva um tempinho para compilar, mas está rodando. E vamos testar agora esse novo adapter para ver se ele está gerando o arquivo como a gente queria mesmo, né? Então, cd examples adapters file. Aqui é só dar um go run main. Olha lá, ele jogou o log na tela, como a gente queria. E vamos ver se ele criou o arquivo de log. Olha lá, criou o arquivo de log, como a gente queria também. Então, né, funcionou. Então, só recapitulando rapidinho, para explicar melhor para o pessoal, né? Um adapter, nesse caso, ele é simplesmente uma função que vai adicionar novas características, né, novas funcionalidades para o nosso sistema. E você pode simplesmente chamar ela sem alterar o seu código original. Isso quer dizer que você pode importar um package que tem esse sistema de adapter e no seu código criar novas funcionalidades para ele. É só você adicionar lá a função que vai executar, passar para o sistema de adapters e ele se vira para rodar ela. Então, vamos lá recapitular como que o adapter é carregado, né? Voltar para o nosso log. Voltar para o nosso log, a gente tem um mapa. Cadê o mapa? Função, descrição, o mapa deve estar no fim das variáveis, está aqui. A gente tem um mapa de adapters. Esse mapa vai ter o nome do adapter e como valor o metadados dele, que pode ter configuração, pode ter o que você quiser, né? Os parâmetros que você achar necessário. Por exemplo, aqui poderia colocar um parâmetro que diz assim, se ele vai ou não rodar aquele adapter numa Go routine. E aí, se for true, ele pode rodar de forma concorrente. Enfim, os parâmetros que você achar que deve, você coloca. Como a gente não quer perder a retrocompatibilidade, na nossa função init, se não tiver nenhum adapter, ele adiciona o adapter standard output. Por que não sempre adicionar o adapter standard output? Porque eu posso não querer ele.
Eu posso não querer esse adapter, eu posso falar assim, ó, limpa todos os adapters e não adiciona, e adiciona só o que eu quero. E aí você não tem output, ele podia fazer só no arquivo, sem na tela, né, por exemplo. Aí a gente acabou de renomear, ficou mais legal. Em vez de set, a gente tem a nossa função addAdapter, que adiciona novos adapters, e nesse sistema que a gente fez você pode ter mais de um simultaneamente. A gente tem a setAdapterConfig, que pelo nome do adapter você vai adicionar novas configurações nele. E a gente fez funções separadas para que ninguém esquecesse de colocar os locks, né? Para não haver race condition e tudo mais. Aí finalmente a gente tem a runAdapters, que é a função que tem um looping para rodar os adapters propriamente. Ela ainda não é concorrente, ela roda um depois do outro. E lembrando que mapa não tem ordem estabelecida, ele pode vir na ordem que der na telha nele. Então, isso daqui você não pode confiar que vai rodar primeiro o adapter que eu inseri primeiro, depois o adapter que eu inseri em segundo, não. Eles vão rodar em ordens aleatórias, então não se fie em ordem de inserção de adapter para achar que eles vão rodar naquela ordem. Eles não vão. E ainda mais se a gente implementar que para isso aqui ser concorrente, vai ficar pior ainda, né? Bom, e basicamente, em vez da gente chamar a nossa função antiga, agora a gente chama runAdapters, que o que ela vai fazer é disparar os adapters para a gente quando alguém fizer algum log. Né? Aqui debaixo tem a função que antigamente era a função do log, agora ela é uma função do adapter, e a única coisa que a gente mudou foi inserir um novo parâmetro nela, só para ficar compliant com a assinatura da função, para adapters, que precisa desse metadados. Beleza, aí no nosso adapter em si, eu criei um init, que vai ser carregado no momento da carga desse adapter, ele vai rodar no momento da carga desse adapter, e vai configurar para a gente, né? No caso aqui ele está adicionando esse adapter. Vai configurar o novo adapter, nesse caso ele está pegando o file e adicionando, falando, olha, quando eu rodar o file, essa daqui é a função que tem que rodar, e esses daqui são os metadados que ele precisa. E no nosso exemplo, né? No nosso exemplo, nós estamos mudando esses metadados, porque a gente queria mudar o nome do arquivo, então aqui está o exemplo de utilização dos metadados para um adapter, né? Você está mudando os metadados enquanto o programa está rodando. Não é muito uma boa ideia, é interessante que você carregue os seus programas, ou carregue o programa, ou melhor, que você carregue as configurações do adapter na carga, de preferência antes de usar eles. Para você ter certeza que daí para frente você não vai mais mexer, então você não vai mais ter problema de concorrência, de lock, de nada. Você não vai mais ficar mexendo naquilo. É sério, eu fiz bonitinho com os locks, está tudo lá, mas eu ainda sou gato escaldado, eu prefiro não mexer muito com isso. E a partir daí, toda vez que ele rodar uma função, ele vai rodar o primeiro adapter que ele põe por padrão, que é o standard output, e o adapter que ele adicionou, simplesmente incluindo esse package, que é o adapter que grava em arquivo. E ele vai rodar um e o outro, não necessariamente na mesma ordem, mas sempre os dois. E se você tiver um terceiro adapter, seria só incluir ele aqui, ele ia adicionar ele também, um quarto também, até que chegasse um momento que você ia ter mais funções de log do que sistema. Mas basicamente é esse o funcionamento dos adapters. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas assiste o vídeo mais algumas vezes. Eu levei um tempo para entender também. E é um mecanismo que ajuda muito a você fazer código extensível, né? Muito sistema de banco de dados usa para você poder ter a mesma API, mas com novas funcionalidades ou com novas
Ou, por exemplo, até gravando em novas bases de dados, em sistemas diferentes, sem alterar a API que já existe, que é muito ruim você não manter retrocompatibilidade. Pessoal, dúvidas e comentários? A galera que geralmente fica calada pra chuchu. Cara, eu tô esperando só você liberar o espaço pra eu poder perguntar. Tá liberado, pode perguntar. Mas aumenta o volume, tá baixinho pra caramba. Ah, não, você já sabe que aqui ele configura sozinho, é automático. Automático. Deixa eu aumentar, ó. Pronto. Daqui a pouco ele vai abaixar de novo, mas a gente deixa. A primeira coisa é por que você fez utilizando uma função, esse é o adapter, e não utilizando orientação objeto, mais ou menos, utilizando interface, por exemplo. Mais uma questão de curiosidade mesmo. Porque eu acho que não tem como. Eu preciso chamar uma função e eu preciso saber quais são os parâmetros que eu estou mandando para ela. Então, isso é mais ou menos que orientação objeto. Se eu estivesse fazendo isso no C++, isso seria uma função membro virtual pura. Se eu devo ter invertido alguma coisa. Mas se eu me lembro bem, é isso. Seria uma função membro virtual pura, ou seja, ela é uma função membro que não tem nada, ela é void. Aí você pode chegar lá e inserir o que você quiser naquela função membro e ela vai rodar. É mais ou menos isso, só que em vez de eu ter uma função membro, eu tenho um mapa, né? Eu tenho um array, um mapa, uma chave-valor, né? Não um array, de funções virtual puras. E, cara, outra dúvida, tipo, essa eu fiquei curioso, tipo, na hora que eu vi, eu falei, pô, talvez não sei se você saiba responder, mas é um ponto legal, é que lá na log.go, linha 86, sim, eu anotei a linha para não esquecer. Meu Deus. Log.go, linha 86. Na real é 87, né? 86 e 87, mais especificamente a 87, esse uso do defer aí, ele gera algum overhead? Gera. Porque o unlock Gera sim. Isso aqui podia ser tranquilamente. feito embaixo. Podia. É que. Você já ouviu falar de uma técnica de programação copiei e colei? Sim. Pois é. É uma dúvida que eu tinha. Pois é, Eu ó, falei, isso aqui tudo pode ser otimizado. Porque porque o caso é assim, muito pequeno, saca? é muito Tipo, pequeno tal. Essa daqui, por exemplo, eu deixaria. Por quê? Por que eu deixaria essa daqui, apesar daqui ser muito pequeno? Porque, apesar de ser raro, pode acontecer de alguém fazer alguma besteira num adapter e ele quebrar aqui. E o defer roda mesmo que der panic. Então, deixa esse aqui, porque eu quero ter certeza que ele vai dar o unlock, não importa o que aconteça. legal. Se bem que o side effect disso aqui vai ser pequeno. Mas sim, enfim. E outra otimização seria não usar esse tipo de lock e fazer uma estrutura melhor, mas... Fica para os próximos capítulos. Eu convidei o Avelino, mas ele tá ocupado, não pode vir. Tá lá cuidando do garoto dele. Tipo, tá certo, estimas melhora pro garoto dele, mas eu tenho certeza que ele vai olhar isso e puxa vida. Sabe? Tem 1 milhão de sugestões. Ainda bem que ele não tá aqui. Mais perguntas? Cara, as minhas são essas. Legal. Mais alguém tem dúvida? O Elton diz que tá com dúvida, ele só tá com vergonha de desmontar o microfone. Não, eu peguei o bonde andando, cara. Vou ter que assistir o vídeo de novo. Vou ter que assistir do começo pra daí Cara, você entender vai alguma implementar coisa pra isso. ter dúvida, né? Você precisa para implementar aí. Você tá no seu task agora.
Então, quando a gente terminar esse hangout aqui, você já coloca no ar para eu poder assistir. A ideia é essa. Eu sempre ponho no ar, só que leva a noite toda pra fazer o upload. Não, então, tipo, já começa de agora para eu acordar mais cedo da manhã e já assistir isso aí. Mas enfim. Bom, mas alguma dúvida, alguma coisa que você viu, que você queria perguntar? Ou tá tranquilo? Depois a gente. Bom, qualquer coisa a gente vai rever isso várias vezes ainda. E mesmo quem estiver assistindo e tiver Tá dúvida, com é só. Na hora que você terminar, a gente tá review lá. Beleza, a gente vai lá e dá review no. Aliás, já mudamos coisa agora, né? Já tenho que dar o commit de novo, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar a parte gravada, que já tivemos bastante explicação e tudo. E aí a gente passa para a nossa parte off-recorders, né? Que geralmente a gente fica mais solto para falar. E aí a gente volta pro nosso assunto É a hortifruti hora que a galera, granjeiro. E ninguém vai a hora que a entender galera essa piada interna. Até mais, pessoal. Até semana que vem.